E aí pessoal, tudo bem com vocês? No programa de hoje, na verdade, é um especial sobre os 2 anos do governo Bolsonaro. Quais foram os impactos? Fala aí a piada dos impactos aí de novo aí, cara. Ele é um meteoro, ele pode falar. Ele é um meteoro. Dos 2 anos do governo Bolsonaro, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, a gente vai fazer uma análise sobre os ministros, sobre o governo, enfim, tudo que impactou durante esses 2 anos de mandato. Isso e muito mais nesse especial de carnaval. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias. É mentira. Vale, é mentira. O filhote da ditadura... Não, senhor, não lhe dou a palavra. Mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso. Ouça calado aí. Desequilibrado. Malufista. Se você está inventando agora... Canalha você, por favor. Então, caluniador. Pausa para os nossos patrocinadores. E mais uma vez gostaria de agradecer a presença da ilustríssima, brilhantíssima Andressa Porto. Uma salva de palmas para ela. Inexorável. Valeu, obrigada. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Imagina, Nos que dá agradeço. brilhante com a sua inteligência, por gentileza. Então vamos lá. Gabi, como a gente sempre começa com a pergunta para esse senhor aqui tão sábio, esse senhor, jovem senhor sábio. Professor, alto nível, né? Gabriel, dá facada na campanha, para quem não lembra, isso já tem mais de 2 anos, tá, pessoal? Dá facada ao leite moça. O que aconteceu aí nesse governo aí? Eu acho que é uma pergunta para o Globo Repórter. Mas eu queria deixar assim bem claro para vocês que é bem importante para a gente fazer uma análise no meio do mandato, né? A gente tem uma condição agora de ver o que foi esses 2 anos, e isso já nos indica o que vão ser os próximos 2 anos, né? A gente já teve uma nova configuração do Congresso, uma nova forma de arranjo do nosso presidencialismo de coalizão ou de colisão, dependendo do meteórico analista que a gente tem, de grande impacto. Mas sim, a gente tem um fenômeno midiático importante, né? A sua pergunta é muito brilhante, e essa foi você mesmo que escreveu. Obrigado. Não foi a solteirista, fui eu. Aê. Muito brilhante porque realmente a gente tem uma narrativa como poucos presidentes na história do Brasil a gente conseguiu construir durante o seu mandato, né? A maioria dos presidentes eles vão construindo uma narrativa para chegar ao poder. E não que o Bolsonaro não tenha construído lá, mas ele tem uma narrativa no poder, nesses 2 anos, muito mais interessantes do que o da sua eleição. Eu diria que se fosse uma série, a 2ª temporada seria mais legal que a primeira, o que normalmente não é o que acontece, né? Então ele teve esse fator, o primeiro fator de uma candidatura desacreditada, de um parlamentar do chamado baixo clero, um parlamentar que eu poderia dizer até, com perdão da palavra, um leproso, porque ele não tinha nem entre os pares deles, deputado, grandes proximidades, né? E ele conseguiu alcançar os corações das pessoas. A facada, para muitos analistas, e eu me incluo neles, o colocou verdadeiramente na disputa da campanha. Na disputa, no Palácio do Planalto, e ele começou a tentar fazer um governo de uma forma diferente, porque o Estado brasileiro sempre funcionou pelo presidencialismo de coalizão quando a gente não estava em ditaduras. E ele tentou fazer de uma forma diferente. Só que os arranjos institucionais não mudaram. Então, muito do governo dele começou falhando, e ele, por ser uma figura de mídia, né, uma figura caricata, isso foi gerando com que pequenos escândalos pudessem se tornar em grandes problemas, como simples frases, pequenos pronunciamentos. Talvez ele seja o presidente já com 2 anos que mais deu pronunciamento na história do Brasil. Já ganhou dos 15 anos do Getúlio. E pensa, o Lula ficou 8 anos, cara. Quantos pronunciamentos ele fez? Um mais caricato que o outro também.
Mas, rapaz, o Bolsonaro todo dia ele faz um pronunciamento oficial, né? Exatamente. Através da live dele. Separar a Dilma coisa de Da, Lula. não, A Dilma também- em quantidade. Não, mas eu falo na qualidade também. Na qualidade. Isso aí a gente vai Deixamos deixar. isso para um próximo episódio. A análise da Dilma. Talvez a gente Análise de precise- discurso político, esse é o amor. Eu acho que a gente Dilma, Bolsonaro? Todos, dá pra gente fazer um trabalho. eu Só acho o que a gente- discurso e Eu o não quero estar fato, a nesse prática. programa, não. Eu acho que a gente Dia não. precisa de alguns psicólogos nesse dia. Mas até a gente chegar a esse ponto do escândalo do leite condensado, né, de valores exacerbados de licitação. E isso mostra que a narrativa desse governo, né, que vem chegar da população, é uma narrativa de exageros, né, porque todos os presidentes da República que a gente teve, todos tiveram problemas com a lista de alimentos. O problema é que a maioria deles eram com itens de luxo, então passava um pouco desapercebido, né? Por exemplo, a garrafa de vinho custava o lote 80 e tantos mil reais, chegar a tantos milhões, você fica na dúvida, né? Tem garrafas que são mais caras, né? O caso do Bolsonaro, por ser mais caricato, também tinha que ser algo mais engraçado. O caso dele, leite condensado, chiclete e outros itens de um paladar Passar no meio pão, né? infantilizado. Pra passar no pão, né? Eu passando o pão, não. Eu lembro que do Lula também fizeram essa mesma comparação, que foi da cachaça, né? Que tinha um gasto excessivo com cachaça. Cachaça não. Aguardente. Desculpe, desculpe. E isso expõe pra gente que às vezes a gente personifica o problema, porque é a natureza do nosso presidencialismo, e talvez esse seja um ponto importante para a nossa análise desse programa, né? Talvez a gente tentar afastar do que é o Bolsonaro, a figura caricata, e olhar para o governo dele, né? Porque da forma como ele teve esse exagero de leite condensado, o Lula teve com a cachaça, Fernando Henrique pode ter tido com vinho, até a gente chegar em Juscelino, que pode ser com garotas Você não precisa nem colocar. com outras profissões. Você não precisa nem colocar só nisso. Você vai no judiciário também, tem problemas, né? Com coisa dessa área, né? De lagosta, camarão. Claro. Exato. Então a gente tem um Coisas problema caras. institucional e quais as respostas institucionais? Talvez esse seja o norte mais importante para a gente fazer essa avaliação desses 2 anos. Aí eu faço apelo para você, nosso querido telespectador, talvez só o povo da nossa família, mas que... Beijo, mãe. Te amo, mãe. Mas que a gente olhe para 2 anos de governo e não 2 anos de Bolsonaro. Muito boa pergunta. Rapaz, que fechamento. Que isso? Filosofia boa. Rapaz, eu esperava que alguém batesse palma comigo nesse momento. Eu te ajudo. Andresa, então, por favor, nos ajude nessa informação. Dentre os ministros que já passaram pelos ministérios ali do governo Bolsonaro, qual para você talvez seja mais folclórico ou qual que talvez tenha feito a diferença exatamente na condução de alguma política pública? Enfim, nos abrilhante. Eu acho que tem algumas coisas na mesa, assim, de tanto a forma de trabalhar dos ministros, né, quem realmente está fazendo o seu papel dentro da pasta que está, ou aqueles que estão ali mais para atrapalhar ou que não sabem para que vieram. Então a gente tem um ministro do meio ambiente, por exemplo, que é quase um mapa dentro do meio ambiente, né, que muito pouco pauta a agenda de sustentabilidade, de defesa do meio ambiente. A ministra Tereza Cristina, ela já, claro que, né, sem dar uma opinião muito pessoal sobre a política desenvolvida pelo Ministério da Agricultura, mas ela mostra para que veio, ela está na pasta certinha para o que ela está fazendo. Agora outros ministérios, o ministro da Saúde é o cara da logística, mas que chegou dizendo que não conhecia nada de SUS, né? Chegou no meio da maior pandemia que a gente conhece, da nossa história pelo menos, e que, né, foi colocado ali sem ter o conhecimento técnico do SUS, que é a base do nosso sistema de saúde. Depois de 3 ministros também, deixar claro, né? Depois Teve uma Mandetta, o grande Tati troca. e foi agora o Pazuello. Mas ele foi o executivo em todos eles. Isso é verdade. Então assim, ele sempre foi a estrutura do ministério. Sim, ele sempre esteve presente, né? Eu acho que o Mandetta, ele saiu justamente porque ele tentou conduzir de uma maneira que parecia estar em conformidade com a pasta que ele estava ocupando, mas não com a agenda do presidente da República, né?
E a gente tem outros ministérios ali que começaram chamando bastante atenção, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, né, com o Moro, e que hoje perderam bastante protagonismo, e eu não acho que por conta da pandemia. Acho que por uma questão também estratégica deles de não mais chamar atenção, mas ainda assim ministérios muito importantes e que seguem, eu ia dizer, seguem fazendo coisas que não deveriam, enfim, mas seguem de acordo com a orientação do Palácio, né, que é o Ministério da Justiça, quando a gente pensa em regulamentação de arma ou migração, e o Ministério da Educação também dando suas escorregadas aí na logística do Enem, mas eu não saberia dizer qual é acho que tecnicamente para o que a pasta propõe, a Tereza Cristina é quem está mostrando para que veio. Os demais, eu acho que o que para mim é o mais bizarro, não ideologicamente, mas que se mostra mais em descompasso com o que é a agenda da pasta, é o ministro do Meio Ambiente. O Ricardo Salles, né? O Ricardo Salles. É engraçado. E tem o Tarcísio também, que eu acho que ele está fazendo um bom trabalho ali no Ministério da Infraestrutura. A gente já tinha discutido sobre isso em um outro momento. Desculpa, mas eu vou deixar você falar. Mas você acha que a mudança do governo, que assim, já vamos fazer um comparativo aqui agora, já pro primeiro e pro segundo ano. Você acha que teve uma mudança? Porque assim, a minha opinião é o seguinte, acho que depois que ele cortou o cabelo, eu acho que as coisas estão tendendo a mudar. Cara, que cabelo ridículo, assim, tipo... De quem? Bolsonaro, bicho. É verdade, tá zoado. Cabelo feio. Chama meu amigo Carlinhos Bildt pra cortar o cabelo. Por favor. Porque, enfim. Um abraço, Carlinhos Bildt. Um abraço, Carlinhos Bildt. Esse cara é uma joia. É uma joia, minha joia. Cara, muito ridículo, velho. Agora, velho, voltando ao assunto aí, velho, eu acho assim, ó. Primeiro, a gente precisa observar que na época da eleição, Bolsonaro fez aquela promessa de colocar os ministros técnicos, né? No caso lá e tal, pessoal de cada área, e na verdade isso foi até um anseio da própria sociedade, claro, né? A gente que trabalha no ramo pode até se perguntar e analisar que se isso de fato é uma coisa boa, né? Porque afinal tem de resultado, contas, né? Tem efetividade. Porque o que a gente percebe é que essa habilidade política que os ministros têm a necessidade de ter contribui por vezes muito mais do que o gabarito técnico. Até mesmo porque o próprio Ministério tem lá seu corpo de excelentes servidores técnicos que conhece bastante de cada pasta, né? Mas assim... Às vezes nem tem toda a competência para gerir politicamente uma pasta desse poste. Sim, né? Exatamente. Uma coisa é você ser técnico, outra coisa é você ter capacidade de gestão macro e entender como é que funciona a política, como é que funciona a economia, como é que funciona o jogo de cintura com a mídia. Sim. Isso impacta. Eu acho assim, ó, que se você tiver, no caso, um ministro que tem as duas habilidades, é melhor, claro, entendeu? Óbvio. Como é o caso da Tereza Cristina, né? Como é o caso também do Tarcísio. Então, Tarcísio. Então, assim, você vê a diferença na condução da pasta nesses dois casos, né? Né? Agora, assim... Paulo Guedes também na economia. Pois o Paulo Guedes na economia. Agora, mas assim, o governo entregou aquilo que a sociedade vinha pedindo, né? O que a gente observa, por exemplo, sobretudo agora no ano passado, por conta desse negócio da pandemia e tal, que, por exemplo, o Moro saiu, né? E o Moro era uma sustentação forte nessa questão do combate à corrupção. Então, assim, de uma certa forma, o governo ele também vem se adaptando ao novo momento, né? Na minha forma de chegar, eu acho que o governo saiu muito enfraquecido com a saída do Mandetta e do Moro, do ponto de vista da sociedade, sabe? Eu pelo menos, eu observo assim. É um impacto grande, né? Você pegar... Acho que o Mandetta nem era um player tão importante, vemos e convenhamos. Mas a pandemia o tornou. Mas tem uma diferença também, né? A questão do Mandetta e do Moro, eles caíram no momento em que eles batem de frente de maneira ideológica com o Bolsonaro. Eles não caíram porque foram ruins, fizeram péssimo serviço. Não é diferente. Antigamente, quando sai, você fez principalmente nos mandatos PT era assim, né? Não, você vai sair, você está envolvido num esquema de corrupção aí e tal. Pede pra sair. A Dilma botava pra pedir pra sair, né? Era diferente. Tem 2 semanas, senão eu vou te exonerar. Beleza. Eles não, eles saem dos ministérios, obrigado, por questão unicamente ideológica. O Moro não técnica, né? O Moro começava a desenvolver um trabalho anticorrupção e, peraí, tirou o Moro. Disputa ideológica. E o Mandetta do mesmo jeito. O Mandetta foi no início da pandemia que ele tenta implementar uma ideia
E o Bolsonaro acha, não é assim. Foi uma briga com o presidente. Foi uma briga, e a briga ideológica. E a outro briga de fator ideias. também, eu lembro que quando começou ali o período da pandemia, eu sei que a gente já está tratando ali já do segundo ano do governo Bolsonaro, tá, pessoal? Assunto do segundo bloco aí. Mas a pandemia ali, quando o Mandetta começou a ter aquelas lives, enfim, de shows, o Mandetta tá aparecendo em todas as lives. E por convite dos próprios cantores, né? Então imagina, um cara que em plena pandemia, um momento de crise do governo, não é nem do governo, um momento de crise mundial, onde o protagonista deveria ser o presidente, obviamente, tem um ministro da saúde que aparece mais que ele, fala melhor que ele, explica melhor que ele. Eu acho que de certa maneira tem outra gerou questão, um ciúme, o Mandetta, as ideias do Mandetta de combate à corrupção, ela ganhou apoio até na oposição. Os políticos do PT, os políticos do PT, do PDT, que são oposição ao Bolsonaro, o Mandetta está no caminho certo. Mesmo não, o Mandetta sendo um cara com viés ideológico diferente deles, era democratas e tudo mais, é isso aí, cara, o Mandetta tá correto. Ele ganhou apoio do pessoal do PSOL. O pessoal do PSOL falou, o Mandetta tá fazendo o trabalho correto como tem que ser feito. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente avaliar o início da estrutura do governo Bolsonaro, que é a promessa dos quadros técnicos. Porque eu acho que às vezes falta essa percepção das pessoas. Técnico não tem ideologia. Se o técnico teve um embate ideológico com o presidente da República, ele não estava exercendo um papel técnico. O cara, quando é técnico, o chefe é socialista, é liberal, etc. e tal, ele vai lá e resolve o problema técnico. Ele não vai entrar nesse debate, ele vai seguir a linha ideológica. Se ele entrou, é porque ele já estava se posicionando de forma política. E acho que os dois, né? O Moro já estava se posicionando politicamente, eu não vi o Mandetta se posicionando politicamente. Acho que ele estava tentando seguir uma ordem da OMS, assim, tipo mas o Bolsonaro ficou enciumado. Desculpa, Gabriel, estou te interrompendo. Mas o Bolsonaro ficou enciumado porque ele aparecia mais, ganhou uma visibilidade maior e a própria oposição reconhecia que ele estava fazendo o caminho certo. Tipo assim, então o Bolsonaro é aquele coisa, né? Não, vamos pela direita, Bolsonaro, então vamos pela esquerda. Entendeu? Ele, o argumento dele era contrapor o que o cara estava fazendo de correto. O que eu acho que a gente chama muita atenção nisso é que os ministros que conseguiram se manter no guarda-chuva da promessa do técnico, o cara que não entra na bola dividida ideológica, política, esses são os que tendem a ser mais bem avaliados. Tarcísio não discute política com o Bolsonaro. Eu vou fazer obra, eu tenho que executar as obras que o presidente achar que são importantes. Ele não diz quais que ele acha importantes. A Tereza Cristina, ela não diz o que ela acha verdadeiramente da política agrícola, apesar de ela ter muita autoridade para falar disso. Ela não fala, ela executa o que está dentro do plano ideológico do presidente. Enquanto os outros que começaram a sair tiveram algum atrito. E algumas pastas, pelo desenho montado pelo novo governo, eles são estritamente ideológicos. Por exemplo, o ministro da Educação, não importa quem seja que o Bolsonaro vai nomear, vai ter problema. Porque para o Bolsonaro a pasta de educação é uma pasta que o que ele quer resolver tecnicamente é ideologia. Então ele vai ter sempre atrito. E no caso da saúde, talvez por isso o Pazuello ficou, como secretário executivo, ficou efetivado no cargo, ela se transformou também numa questão ideológica, porque o presidente ele não acha que o caminho adequado é o único caminho da vacina, né, que teria as medidas preventivas, etc. e tal. Então saiu do campo da resolução técnica. Aí eu quero fazer só um parêntese, né, um disclaimer aqui para o pessoal, que eu nunca pensei que eu ia dizer que eu queria o Pazuello como ministro da Saúde. Mas dada a pandemia, nesse exato momento, um especialista em logística era tudo que eu queria. Eu quero que chegue essa vacina logo para mim. Para nós todos, né? Mas você tem preferência de vacina ou não? Tenho. Quero a do produção nacional, porque se der ruim eu sei onde eu vou bater. É isso aí. E se virar jacaré? Se virar jacaré já era. Eu tomei o lugar do Fábio agora. Devolver uma dúvida, porque te ouvindo falar me trouxe a reflexão de esses dois, né, o Tarcísio e a Tereza Cristina, eles são os que estão seguindo minimamente o script do governo, mas me parece que por isso eles são também os mais independentes. Assim, eles não se sobressaem muito, né, eles não chamam muita atenção, mas eles também estão fazendo ele de acordo com me parece que o Bolsonaro pita menos que eles estão fazendo, sabe? Eles alcançaram talvez um nível de confiança dele, ou, né?
não mexe no que é o mais caro para o presidente e consegue implementar outras coisas? Eu incluiria nessa lista também o Marinho. É porque, na realidade do Brasil, o ministro da Infraestrutura, o ministro do Desenvolvimento Regional e o da Agricultura são as pastas da boa notícia. Não tem custo político para o presidente deixar esses caras trabalhar, né? Tudo que eles fizerem vai ser bom. Eles não tem nada que eles precisam fazer escolha, tipo assim, se eu fizer esse bom para esse pessoal aqui, eu vou deixar de fazer para aquele outro. Não, tudo que eles fazem é boa notícia. Então é fácil deixar eles trabalharem, né? Talvez por isso eles possam se dar essa permissão poética de serem técnicos e não terem que ser políticos num ambiente super político como o nosso. Mas eu concordo com você, eles têm muito mais autonomia. Não, e é engraçado também, vocês estão falando sobre tanta questão da autonomia e a questão talvez ali de criar uma agenda positiva para o governo, né? A gente tem vários outros, tem ciência, tecnologia, tem comunicação, e é engraçado, né? Todos eles você lida com um ponto talvez crítico ali, talvez do governo. Vamos lá. Ciência e tecnologia, a gente está falando de incentivo do bolsa, de CNPq, enfim, de tudo isso que é regrado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que ao longo dos anos, tá? Isso não estou defendendo o governo Bolsonaro, nem atacando nenhum outro governo, mas ao longo dos anos veio decaindo o valor das bolsas para pesquisador, para pesquisa aqui no país. Isso é péssimo, gente, péssimo como sociedade. E ao mesmo tempo, na comunicação, a gente tem uma pasta que gere o fundo de comunicação. Para quem não sabe, tem um fundo de comunicação que é mantido por todos nós brasileiros e que deveria ser dividido igualmente entre as empresas, enfim, tipo Globo, Record e etc. E necessariamente quando você mexe nisso, você naturalmente você tira um peso e contrapeso. Se a Globo tem maior popularidade, tem maior Ibope, né, até do que o SBT, então teoricamente a Globo teria que receber mais do que o SBT. Só que o que acontece? Quando você faz qualquer ajuste de movimento para qualquer lado, você atiça a ira, que está mexendo diretamente no bolso, né? No bolso daquela empresa que tem a responsabilidade de passar informações para todo o país. Então, a gente está falando sobre ministério, né, que é só um dos pontos, né, do governo Bolsonaro, mas eu consigo ver tantas coisas assim, tantas coisas que o quanto é difícil você ser presidente no país, no Brasil, principalmente. Sim, com Você certeza. concorda, Thiago? Concordo, cara. E outra coisa, agora só pegando um pouco da fala. Igual eu falei, não estou defendendo Bolsonaro, não. Do sim. mesmo jeito, eu tenho certeza que foi muito difícil pro Lula, muito difícil para Dilma, muito difícil pro Temer, é muito difícil pro Bolsonaro. É muito complexo, cara, tocar Um país de 200 milhões de habitantes, em que Não no sei sul quantos você tem partidos neve, políticos. no sul você tem neve, tipo, no sol você tem... No norte você tem sol o ano inteiro, chuva o ano inteiro. Só isso, até isso, reciprocidade é diferente. Então, por isso, e pegando um pouco da sua fala do Rairon, que, na minha opinião, o presidente da República, a última coisa que ele pode ter é ciúminho de ministro. A última coisa que ele pode ter. Porque quanto mais ministro capacitado no seu governo, melhor para ele. Eu só falando aqui, tem muito cientista político que não fala, eu votei no Bolsonaro e perdi metade, e perdi um monte de amigo petista, como eu estava falando aqui antes. Eu vou te falar, eu também votei, perdi e aí, quando eu comecei a criticar o governo, perdi os amigos bolsonaristas. Então, resumindo, eu estou fazendo esse programa porque aqui estão meus amigos. Detalhe, ele perdeu família, tá? Não é a família dele Bolsonaro. Então, mas assim, Só sobrou isso aqui. mas eu acho o seguinte, presidente... Viu que a gente não julga, tá vendo? Obrigado. Tá vendo, Thiago? Não é porque eu votei no Meirelles não, né? Não, Mas a verdade é que eu votei no primeiro turno no Ciro. Eu tô bem abertamente, eu votei no primeiro turno no Ciro. Porque acreditava que era o que ia trazer uma maneira diferente de pensar pro Cara, governo. eu quase pensei que tivesse votado no Daciolo. Não. Quase. Não, então, Por pouco. mas eu olha só, teria Fábio. problema, assim, eu não Por teria exemplo, problema em votar nele, mas eu acho que agora o que eu vejo é o seguinte, um presidente, qualquer político fez besteira, a gente tem que criticar. Claro, é a nossa é função, nossa cara. função. Eu acho que a gente passa a mão demais na cabeça de político. Eu observo mesmo o Lula, né? Estou falando rapidinho do Lula. Pra mim De foi o melhor 2002 presidente do Brasil, também. uma opinião própria. Em 2002 ele era uma pessoa, hoje é outra. É. Entendeu? É outra figura política. É reativo, É história reativa, sacou? exatamente. Por quê? A gente passa a mão na cabeça demais. E de uma certa maneira, até isso traz até um pouco de sujeira pra gente tipo, falar em acreditar que talvez o Lula vai se candidatar sim, novamente. sim, sim. E é engraçado, né? Isso a muito falha, cíclico. é uma falha do sistema. É uma né? falha do Não, sistema. Lula tá ainda, pode ser o presidente de 2000. Pois é, como isso, né? O cara já foi condenado, e assim, agora mais ou menos, não passar a mão. Bicho, mas ele foi condenado. Aí todo mundo fala, perseguição política, meu amigo. Se a gente não acredita na instituição, nas instituições do país,
E de todas essas avaliações de que tem esse critério, pode ter perseguição? Óbvio que tem. A gente sabe que O momento acontece. político em que as coisas aconteceram também sim, Foi muito complexo. Então, assim, a gente não tem a plena certeza de que ele cumpriu ou não, de que ele executou ou não, enfim, o caso ali de roubo, enfim, da triplex, enfim. Mas do mesmo jeito que a gente não tem a certeza também que daqui a pouquinho, um outro assim que a gente vai falar, do Queiroz como laranja do Bolsonaro. Como é que vai ser o julgamento disso quando o Bolsonaro deixar de ser presidente? Será que a gente vai ter a punição dele? E assim, a minha opinião é, se houver de fato uma punição, ou um erro tem que ser punido. Agora o que não dá é também poder fazer uma perseguição a ponto de crucificar o cara, que foi um pouco do que a Dilma aconteceu. A Dilma saiu limpa no mandato, perdeu o mandato por uma pedalada fiscal, uma coisa bizarra. E isso é outro ponto. Que também é uma... Ali foi uma trap bem montada. Aqui, ó, começou a dar errado naquela situação, entendeu? Não era pra Dilma ter sido impeachment. Não, então, entendeu? Mas a economia forçava isso. E isso o era Congresso, verdade. A economia forçava essa o Congresso situação. reconhece, de fato, quando ela é cassada e não perde os direitos políticos dela. Exatamente. Sim. Pois é. Não, aí o Renan Calheiros fala assim, nós não podemos ser cruéis. Fala, mas você jura? Se você E tá escrito na Constituição. Se você tá caçando, você quer o que mais? Quer crueldade maior que essa? Eu cometi, no dia do impeachment, né, o pessoal trabalhava no Senado, eu estava dentro do Congresso no dia do impeachment, e eu lembro que aconteceu uma coisa muito peculiar, tá? Fazendo aqui já uma coisa que vai bombástica aqui, uma polêmica. Spoiler. Uma polêmica. Olha só, informação privilegiada. Você que opera mercado e você está ainda no ano de 2012, anote isso. Por favor. Você que voltou no tempo. Mas é tanto quanto polêmico, que eu lembro que a pergunta que era feita, porque lá você só votava sim ou não, né? Lá no Congresso você só vota sim ou não. A pergunta que tinha sido feita antes era, acho que se a presidente Dilma, se a presidente perderia o mandato. Perderia acho que o direito político, era alguma coisa assim. Teve uma reunião depois, encerrou naqueles blocos que eles estavam fazendo, encerrou. Quando voltou, a pergunta era outra, que estava lá no Senado. E essa mudança muito sutil era exatamente que dava a liberdade constitucional, isso assinado pelo Lewandowski, obviamente, que dava a legitimidade de que essa mudança permitiria ela manter o direito político, tanto que ela se candidatou a senadora nas eleições de 2018, que foi um fracasso, um fiasco, pelo estado de Minas Gerais. Agora você imagina, acontece uma coisa similar com o Bolsonaro. Pois é. Né? Então, por exemplo, eu sou contra o impeachment contra o Bolsonaro. Pelos fatos que tem, eu sou totalmente contra. Pra mim vai ser tão trap quanto a que fizeram com a Dilma, pô. Agora, eu não acho justo. E outra coisa que eu vejo assim, por exemplo, no caso, Bolsonaro foi, né, teve lá os ministros, aí teve a questão da pandemia. Eu, particularmente, como eleitor, eu me senti traído quando, por vaidade, o nosso presidente da República tira os ministros da Justiça e tira o ministro da Saúde, sabe, por vaidade. Uma coisa é você não discordar da pessoa, do método dela, do trabalho dela, da função dela. Agora, a minha análise, sobretudo do Mandetta, foi por uma questão de vaidade, cara. Porque assim, a gente vai entrar na questão da pandemia depois, eu não vou falar agora. Eu entendo a tese do presidente, eu entendo. Só que, se ele quer fazer uma tese, ele tem que saber articular com os ministros antes. Ele não pode ficar batendo boca com o ministro na frente da televisão. Entendeu? Isso é falta de coordenação, pô. Não, e se tem uma tese, você mantém essa tese. Pois é, porque assim, você perde... Eu não votei no Bolsonaro, nem no primeiro, nem no segundo turno. E pra mim, se você tem qualquer que seja, eu respeitaria se ele me dissesse: eu acho que esse livro é vermelho. E daqui até o final ele vai falar que esse livro é vermelho. Agora, esse vai e volta, esse monte de balão de ensaio, parece que na cabeça dele é aquele desenhozinho, né? Tem um bichinho de cai e um de cai. Cada hora ele é orientado por um diferente. Mas sabe qual é a diferença? É que é o seguinte, o Bolsonaro, parece que ele entendeu que ele teve 50 e poucos milhões de votos, e que ele tem que agradar aquela pequena parcela da população que de fato abraça as ideias dele e tal. Ele esqueceu que ele tem mais de 54 milhões de votos. Porque vamos dizer que se esse pessoal chega a 1 milhão, ele tem 53 milhões de eleitores que não votou nele baseado nisso. Mas na cabeça dele, ele pensou: eu tenho que agradar essa pequena parcela que me colocou aqui. Talvez ele pense assim:
Porque o Mandetta começa a cair quando esse grupo começa a malhar o Mandetta. O Moro começa a cair quando esse grupo começa a malhar o Moro. Então parece que quem domina o Palácio do Planalto é esse pequeno grupo de formadores de opinião, que são bolsonaristas, são ultra-radicais, e quando eles começam a emitir, como se fosse, como é que usam na rede social, tem um termo para rede social, né, quando cancela e tal. Cancelamento. É como se, não, mas tem um termo lá específico. Parece que eles são esse pessoal que fica lá, unicamente esperando, ó, vacilou, então bora agora. Haters. E haters, eles botam. Agora veio do Goiás. Eles viram o canhão e começam a atacar. Isso é verdade. Chegaram a chamar o Mandetta e Moro de comunista, pô. Simplesmente porque ele estava discordando de ideias simples. Não era nada ideológico. Não era assim, não. Eu penso que para combater a pandemia é assim. Para combater a corrupção desse jeito. Pronto. Se você é uma pessoa contra ele, você é comunista. E eu vou falar uma coisa que talvez vocês vão até achar loucura, mas, cara, pra mim, essas pessoas que trabalham como defensoras exclusivas do Bolsonaro, as pessoas muito falam, não, como é gado, não sei o que, meu amigo, pra mim tem que ter esse tipo de pessoa, isso é a plena presa da democracia plena, da pessoa defender o interesse. Quem ensinou isso com maestria ao sistema político brasileiro foi o PT, né, cara? Pois é, o que o PT fez com a Marina Silva em 2014 é que não existe. Não, exatamente. Foi talvez a pior cancelamento da história, a história da mulher. Bom, chegaram a falar que o marido dela desmatava áreas lá no Acre. Pois é, isso é muito louco isso, né? Então, assim, como se o Acre existisse. Pessoal, ele existe sim, e eu sou defensor da história do Acre. Aliás, Você que mora no muito Acre, importante. muito importante. Muito bonito, muito bonito. Ele teve a opção de virar outro país, eles preferiram ficar colado no Brasil, viu, pessoal? Mas eu retomo a coisa da opinião. Porque essa história, né, chama de gado, ou quer que seja o pessoal que defende o que o Bolsonaro está propondo, enfim. É que não tem sentido no momento em que você fala, porque, de novo, se o Bolsonaro falou isso aqui é vermelho, amanhã ele fala que é azul, aí a galera que apoia vai falar, é realmente azul. Se no dia seguinte ele fala é laranja, não, mas é mesmo, a gente pensou melhor agora, sabe? Não tem uma linha que ele segue. E isso pra mim é o que mais me incomoda e faz com que ele perca o meu respeito, além do, e aí eu preciso discordar, eu acho que tem crimes no âmbito da administração pública que o Bolsonaro está infringindo, especialmente durante a pandemia. Eu concordo com você, mas se você for colocar diante desses mesmos crimes, tem crimes cometidos pelo Lula, pelo FHC, pela Dilma, e esses passaram, a da Dilma foi a mais ridícula de todas. E outra, né? a gente também está no momento se for usar como parâmetro, você tem que usar para todo mundo. Você não pode usar simplesmente com o Bolsonaro. E André, assim, eu vou te falar, por exemplo, mais uma vez, o seguinte, a gente está vivendo um momento de pandemia, onde não tem tudo muito claro. Primeiro, era uma doença nova, uma coisa muito agressiva, nenhum país estava preparado para isso, então qualquer movimento que você fizesse, para lá ou para cá, talvez... A chance da errada era maior do que a certa. Você está andando no escuro. Então, assim, agora sobre a questão, se você falar sobre a questão do apoio ao desmatamento, isso também é um outro processo muito mais político do que necessariamente de crime de fato. Agora, quando estava ali o crime de fato, ele bancou um monte de gente para desmatar um terreno lá em Roraima e tal, isso a gente sabe que não aconteceu. Isso a gente não precisa ser iludido. Não, mas eu acho que tem algumas questões assim de gestão mesmo. É porque a gente está num momento muito crítico. É claro, sim. Agora vamos lá. Deixa eu ir para a próxima pergunta. A reforma da Previdência, erros e acertos. Quem é que se dispõe a falar, mas eu vou dizer que é o Rairon. Não, Quem se voluntaria? Eu acho que Quem se voluntaria, Rairon? Eu acho que talvez o principal legado positivo desses 2 primeiros anos do governo Bolsonaro é a reforma da Previdência. É ter conseguido tirar ela do papel, ter conseguido aprovar. O Congresso teve um fator, né, foi um papel importante, mas o Bolsonaro talvez teve a coragem de chegar e vai ser, a proposta é essa, é assim, beleza, tá ruim, mas podemos discutir, tudo bem, ele teve essa iniciativa, isso é muito positivo, talvez acho que o principal legado do governo Bolsonaro, dependendo de como ficar esses próximos 2 anos, pode ser ainda a reforma da Previdência. Tomara que não. Tomara que venha outras coisas boas. Mas a reforma da Previdência... Foi entrega da reforma da Previdência, né? Porque começou no governo Temer, né? Isso já nova proposta já. Foi fundamental, cara. Fundamental. Eu acho que, se de fato, seguir como tem que ser seguido esse novo plano de reforma, mesmo que daqui a 10 anos, 20 anos, tem que ter um novo incremento dentro dessa política, eu acho que foi fundamental. O Bolsonaro acertou. Nisso aí ele acertou. Acho que ele conseguiu reduzir. Eu acho que a tendência de economia com a reforma vai melhorar de fato. Porque além de tudo, vários municípios já têm a sua previdência própria,
então vamos seguir também a mesma tendência que está seguindo a nível nacional. É um ponto positivo, tá vendo? Nem só de erro deu o governo Bolsonaro. Sim, claro. Esse é um erro, esse é um acerto que foi na mosca, né? Pelo menos na minha opinião. E outra coisa, deixa só o Gabriel falar, o Gabriel é bom nesse tema, é o seguinte. Qual o tema que ele não é bom? Pois Fala. é, difícil. Futebol. Botafoguense é É difícil. difícil ser botafoguense. Ah, mas é Eu mesmo. tô pedindo ajuda pra vocês. Salve uma espécie em extinção. Arranje um amigo botafoguense. Mas tenho o um momento, cara, eu tenho um. o momento, cara, da reforma, eu achei muito corajoso. Claro. Né? Porque assim, ele botou logo no começo, né, do governo. Eu mesmo, particularmente, quando eu vi, eu falei, cara, isso vai dar ruim. Era melhor ter colocado depois. Então, assim, isso é um ponto muito positivo, realmente, mas diga aí, Mestre. Bem, eu acho que a reforma da Previdência, a gente pode ter diversas opiniões sobre os nossos ex-presidentes, suas preferências, mas daqui a 20, 30 anos, o Bolsonaro vai poder tirar essa onda de dizer que ele que passou. Né? O super líder populista com Lula, o super letrado Fernando Henrique, todos eles só fizeram a reforma incremental com baixíssimo impacto, e ele nesse jeito tosco, né, que ele faz questão de ter, né, ele tem até orgulho de ter, sem bancada, porque na reforma da Previdência ele não tinha nenhuma organização de bancada no Congresso, ele conseguiu passar realmente usando do apoio da população. Tem alguns erros nessa reforma da Previdência? Sim, né? O Bolsonaro vem de uma carreira militar, então ele foi classista, ele excluiu os militares da reforma, mas mesmo assim ele resolveu boa parte dos problemas da reforma da Previdência, mas não resolveu os problemas lá do benefício da prestação continuada, então gerou um outro tipo de problema. Mas de qualquer forma, isso é uma coisa que o Bolsonaro, mais do que a gente pode elogiar no governo dele, de ter tido a competência de aprovar, que ele realmente vai tirar onda isso depois com os outros presidentes. Ele vai poder chegar e falar, olha, eu fiz o que todos vocês tentaram, porque todos tentaram. Claro. Não, o Fernando Henrique teve proposta, no Lula teve, no Dilma teve, a do Temer quase passou, mas o Joesley Day não permitiu, né? O mercado caiu e a proposta subiu no telhado, e ele conseguiu. E isso também retrata a principal qualidade do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro tem diversos defeitos, como a gente já elencou alguns, mas é um governo que tem uma preocupação reformista. Talvez não seja a reforma que eu desejo, que você deseja. Ou mas que todas as reformas precisam ser disso, feitas. né? Exatamente. Tem essa iniciativa de reforma. Mas ele tem uma coisa que os outros governos não tiveram. E isso é um grande mérito do governo Bolsonaro. Ele fez o diagnóstico correto da necessidade de reformas. É necessária a reforma da Previdência? Eles fizeram esse diagnóstico. Talvez não foi original, porque já havia essa tentativa. Existe necessidade da reforma administrativa, que ainda não saiu do papel, está só no discurso, mas eles identificaram isso. Existe a necessidade da reforma tributária, e eles estão construindo esse governo que é quase um anti-establishment, até como ele mesmo, né? O que é o Bolsonaro para ter chegado à presidência da República? Ele é um representante do anti-establishment. A gente vivia uma polarização no país entre partidos de centro-esquerda, era centro-esquerda contra centro-esquerda, e de repente ele inventou uma nova direita, que talvez possa ser o partido neoconservador, como a gente falou em outros programas, mas que polarizou isso para um outro nível, tensionou com a proposta real de tentar fazer um novo Brasil. Talvez isso ele possa se orgulhar, porque ele pode não conseguir, mas ele sinaliza uma boa intenção. Agora, sobre outras coisas no governo, como leite condensado, realmente aí eu acho que ele fica igual aos outros. Eu acho que até um pouco pior. Mas me diz uma coisa, olha eu de novo tomando o lugar do Fabão. Por favor, fica aqui, você pode sentar. Não. Mas é porque eu tava pensando essa questão das reformas, né? Porque eu acho que se na reforma da Previdência teve um pouco mais de protagonismo do governo, né? Do Palácio do Planalto, nas negociações, tudo bem que a reforma tributária está se arrastando e no meio da pandemia, não dá para considerar que é o mesmo cenário que foi o da reforma da Previdência. E Anderson, só fazer um parênteses, eu não sei se você vai falar isso, mas sobre a questão de protagonismo, eu já estava vendo, obviamente, o governo protagonista como da reforma da Previdência, mas na tributária eu estava vendo o protagonismo do Rodrigo Maia. Mas aí continua. Super. Desculpa, era só isso. Não, mas eu nem ia falar isso.
Mas se vocês veem algum sentido nessa mudança, assim, porque como o Gabriel falou, né, o Bolsonaro vem muito com essa agenda reformista. É uma pauta do governo, o Paulo Guedes está aí super para isso também. Mas de eles não terem conseguido caminhar com outras coisas. Claro que, né, considerando que no meio de tudo isso tem uma grande pandemia, 200 mil mortos, mas enfim. O que vocês acham, assim, dessa mudança de postura do Palácio também? Né, ou de assumir menos compromisso, ou até a reforma administrativa que não sai do papel, né? Assim, a gente tem alguns problemas estruturais, né? Isso eu sempre frisei aqui com vocês, que o maior problema cultural do Brasil é que a gente é corporativista, né? Eu quero ver alguém ter coragem de falar mal de cientista político na frente da gente. Não tem. Por quê? Porque a gente é corporativista, todo mundo aqui é cientista político. Então, como a gente tem esses problemas... Não, assim, eu depende. Se fala mal do Gabriel G. Dias, ok, mas é falar dele, não é falar mal do cientista político. Não, se falar dele como cientista político, eu não importo, não. Até porque ele faltou hoje. Eu acho De novo. Eu acho que vamos fazer o Já seguinte. faltou 3 vezes, né? Diretor, a gente pode dar um espaço de direito de resposta aqui agora para o G. Dias? Opa! Por favor, ele vai responder agora e depois você continua sorrindo aí, que vai ficar mais engraçado. Mas é o seguinte, a gente é corporativista, então mexer com direito administrativo é muito complexo porque todas as categorias profissionais vão se movimentar. Direito administrativo no Brasil é lindo desde que seja da outra categoria, da minha não. Eu não quero que mexa na categoria dos professores, eu queria que inventasse a categoria do cientista político, a gente tem um conselho federal e dizer que só a gente pode falar de política no jornal, para todos os outros comentaristas políticos serem demitidos. Olha que legal, ia ser bem divertido. Mas isso ia ser... mas isso é uma perspectiva corporativista. Cara, imagina, quanto jornal, rapaz, a gente ia poder ganhar dinheiro. E a gente ainda briga para que ser jornalista não precise de diploma. Pronto. Os dois, né? Exatamente. Olha, é engraçado, a gente poderia, né? Porque pelo todo esse conhecimento que a gente tem sobre política, a gente vivencia isso, né? Não sei se a gente sabe comunicar. Não sei se a gente consegue fazer ter a força do Congresso para isso também. Mas esse é o ponto, a gente é corporativista, então a gente não consegue tocar uma reforma administrativa que não tenha protagonismo do presidente da República. Então o texto provavelmente vai vir do Congresso, né? O Congresso tem mais contato com a base para isso. Mas só vai andar se o presidente da República chegar e falar, vai andar. Hoje, qual proposta a gente tem mais bem encaminhada? Não interessa, vai ser a proposta que o Bolsonaro ou o presidente que tiver em presidência de plantão diz, essa aqui que vai para frente, e eu assumo o risco de brigar com todos os professores, provavelmente das categorias que têm o seu certo privilégio, né? Os militares, seja o policial, carreiras militares, todos que aposentam mais cedo, principalmente a do judiciário, né? Se acabar com a magistratura, os benefícios da magistratura, então isso é mais tenso, né? A reforma tributária, o problema é que o parlamento não tem condição de discutir uma reforma tributária que não venha do executivo. E não é por estrita limitação constitucional. É sim porque ou por competência também, né? Existem excelentes tributaristas dentro do Congresso. É por causa do limite de compreensão dos efeitos, né? A gente pode chegar para um sentido óbvio de dizer que era mais fácil a gente ter o IVA, como está todo mundo falando, né? A gente ficar com o imposto único. Mas qual é o efeito prático isso para a economia? Sim. O nosso Congresso não consegue mensurar isso e, aliás, para a nossa legislação no país, o único órgão com competência para dizer isso é o Ministério da Economia. Ou seja, só se pode fazer essa reforma se o Ministério da Economia vier e disser, esse é o impacto que vai acontecer. Ainda tem um detalhe, né? Vamos criar um imposto. Hoje nós pagamos 4% de imposto. Situação hipotética, vamos criar um imposto único para pagar 35%. E essa perda dos 5%, vamos fazer o quê? Exato. Ou seja, nós já contamos com esse dinheiro. Aliás, nós já estamos devendo esse dinheiro. Já está gastando mais. Nós já estamos devendo o que nós arrecadamos. Aí vamos criar vamos fazer a reforma tributária, criar um imposto único que vai ser menor do que nós já temos. Ou seja, quem vai pagar essa conta? Né? Ontem, inclusive, saiu uma pesquisa dando Bolsonaro com 34% de aprovação, não. Uma possível na eleição, né? Ontem, dia 28 de janeiro de 2021, tá, pessoal? Você que tá vendo em 2040, lembra dessa data aqui, tá, pessoal? Valeu. E Bolsonaro com 34 e o Dória com 4, né? Só que eu estava pensando aqui, como a gente falou no programa posterior, né? Sobre a questão da eleição na Câmara e no Senado,
que do Senado já está bem encaminhado com o Rodrigo Pacheco, dando Arthur Lira, a possibilidade do governo ganhar mais força ainda é muito grande, entendeu? Para a próxima eleição. Isso se, no caso, der os dois, né, na casa. Você citou um nome interessante, né? Vamos tocar aqui no Dória, né? O Dória foi eleito, né, pegou um pedacinho da onda Bolsonaro, surfou um pouco na onda do Bolsonaro, até porque o adversário dele em São Paulo era do PSB, então o pessoal fizeram esse link, ó, o cara é socialista, é comunista e tal, e conseguiu, né, levar a vitória lá em São Paulo. Só que depois o Bolsonaro ele rompe com o Dória. Ele rompe com o Dória no momento que o Dória se mostra um pré-candidato, possível pré-candidato à presidência, né? Ele rompe com o Dória. E no processo de pandemia, o Dória dá um show, né? De gestão, de comunicação. Isso também. É unânime. Não, mas também. Os outros podem ser questionados. Agora, de comunicação, realmente o cara é publicitário. Ele é bom. Ali ninguém pode dizer que não é. Bom empresário, né? Ganhou dinheiro com isso, né? E de novo, que a gente não lembro se foi no começo desse ou já foi outro episódio que você falou de no momento que o Bolsonaro ele tinha para brilhar, né, para ocupar o espaço, para ser o protagonista. Ele perde o protagonismo pro A Dória. primeira pessoa vacinada no país, né, no meio da maior pandemia, e você não tem um pronunciamento do presidente. Você vê que né? todos os outros líderes ao mundiais, vivo. eles foram exemplos, né? Olha, eu tô indo... Né? Não colocando todos, à disposição. mas Não tô falando todos, você vê que a maioria dos líderes mundiais, né? Né? Ao invés disso, tá o Dória ao vivo, né? Então... A gente já discutiu muito sobre vários assuntos, mas então, a família realmente importa no processo político?